Olá, meu nome é Carolina. Vamos dar continuidade às nossas aulas de manejo clínico da dengue. Hoje vamos falar das condutas preconizadas para pacientes com algumas comorbidades. A dengue, ela é uma doença aguda e que pode evoluir rapidamente de forma negativa, então ela tem que ser tratada como uma prioridade. Em pacientes oncológicos, hematológicos, diabéticos, hipertensos, renais e cardíacos. Quando o paciente hipertenso tem uma redução da pressão arterial dos níveis pressóricos anteriores de até 40%, a gente tem que pensar sobre a redução do medicamento para hipertensão. Essa redução tem que ser monitorada e avaliada pelo médico que está atendendo o paciente. Além disso, o paciente dialítico deve ser hospitalizado. Em pacientes com múltiplas comorbidades, como idosos, pacientes que são cardíacos e renais, ou pacientes que têm múltiplas comorbidades, a gente tem que priorizar a dengue, mas ficar atento com as doenças de base. Idosos são mais suscetíveis à desidratação. Em pacientes idosos, cardiopatas e renais, a gente tem que tomar cuidado com a sobrecarga de volume ou com volumes insuficientes. O monitoramento desses pacientes tem que ser mais frequente e de forma mais direta. Lembrar que pacientes de risco com classificação de risco C e D devem ser mantidos em observação por até 48 horas no mínimo. Portadores de doenças de comorbidades imunossupressoras, como lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn, artrite reumatoide, transplantes, etc., o medicamento deve ser mantido conforme sempre utilizou e o tratamento da dengue instituído conforme classificação de risco. A conduta médica que deve indicar se vai suspender ou não o imunossupressor. No caso de doenças hematológicas ou coagulopatias, a atenção é principalmente para sangramentos. A gente tem que suspender a medicação e indicar internação se houver sangramentos espontâneos e plaquetas menores do que 30 mil. Lembrar sempre que pacientes do risco C e D devem ficar em observação por pelo menos 48 horas. Lembrar dos critérios de alta hospitalar para todos os pacientes. Então, exames em evolução positiva por pelo menos 48 horas, ausência de febre por 48 horas, hematócrito normal e estável nessas 48 horas e as plaquetas acima de 50 mil e em elevação. Essa aula foi uma aula introdutória sobre condutas preconizadas em pacientes com comorbidades. Nas próximas aulas, vamos detalhar algumas comorbidades que necessitam de maior atenção. Obrigada!